Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina ter despertado uma habilidade inútil, até descobrir que na verdade você consegue devorar os status e roubar a habilidade dos outros assim que o mata. Pois é pessoal, anime novo da temporada de outubro, Boushoku no Berserk. Como de costume, o nome vai estar aqui no comentário fixado, então já maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa nos mostrando um combate acontecendo sobre uma lua cheia vermelha, onde vários goblins vão pra cima de um garoto mascarado. Mas, com apenas uma espada em suas mãos, ele mata a todos na maior facilidade, clamando por mais inimigos. A cena muda para um trabalhador numa carroça, seguindo seu percurso tranquilamente, até se deparar com uma horda de goblins. O homem implora por socorro, que logo é salvo por dois guerreiros que vinham a cavalo. Um deles diz que é normal que quando aparece um goblin, certamente haverá algumas centenas dele ao redor. Enquanto a luta se desenvolve, outros guerreiros surgem para auxiliá-lo no combate. E após derrotarem todos, eles voltam à cidade, indo em direção ao castelo. O guerreiro mais alto comenta que chegou ao nível 6 após a luta deles contra os goblins. Além disso, todos conseguiram juntar um bom dinheiro com essa luta. Próximo desse grupo, eles estão sendo observados por um garoto, que aparece sendo cabisbaixo, e pensa que nunca teria forças para derrotar goblins, se sentindo inútil e com o estômago roncando de fome. Ele explica que isso ocorre graças à sua habilidade inútil que possui, que no caso seria a habilidade da gula, mas ele fica aliviado por ao menos ter um emprego. Quando o sol se põe, a cidade é visitada por 3 cavaleiros sagrados, e todos param no mesmo instante para observar eles caminhando por lá. Nisso, um dos guerreiros diz que eles são o trio de irmãos Vlerick, e em um certo momento, uma laranja de um dos comerciantes sai rolando até os pés de Rado. O comerciante vai até lá se desculpar, porém o cavaleiro não leva isso numa boa e dá uma bicuda no homem, o deixando no chão. O comerciante até tenta se justificar, mas Rado entende aquilo como uma tentativa dele de insultar os cavaleiros sagrados. Essa garota chamada Memil vai até ele e diz que o comerciante deveria estar ciente do risco que ocorre ao debater com um deles. No caso, ele teria a cabeça cortada se os incomodasse. Ao ouvir isso, o comerciante implora, ainda mais por misericórdia, não passando nem Wi-Fi no botico. Os dois são contidos por outro cavaleiro sagrado, que aparenta ser o mais responsável, e ele diz ao comerciante que perdoará suas ações apenas daquela vez. E Rado revela que ele teve sorte de continuar vivendo. Após partirem, o homem é acolhido por uma das moradoras, que se indigna com a cena que vê. Nisso, o grupo de guerreiros também comenta sobre o ocorrido, e um deles fica indignado que uns valentões como eles são considerados cavaleiros sagrados, assim como a querida Roxy. A cena corta voltando ao garoto da gula, e seu estômago ronca como sempre. Ele então é surpreendido pelos cavaleiros sagrados, que o chamam de Fate, e assim nós descobrimos o nome do nosso protagonista. Os cavaleiros questionam se o garoto teria feito um bom trabalho no lugar deles, e Fate responde ao cavaleiro Rafale que sim, recebendo então seu pagamento com moedas, sendo jogadas ao chão. Ele pede para que Fate pegue o dinheiro em um tom de humilhação, e quando o garoto se abaixa para pegar as moedas, Rado vai até ele e pisa em sua mão, dizendo que não notou por conta de sua presença suja e insignificante. Nisso o estômago de Fate volta a roncar, e isso deixa Rafale puto, afinal, nem parece que eles dão comida para ele desse jeito. Rado volta a dar alguns chutes no nosso protagonista, enquanto pergunta se o garoto está querendo envergonhar a família Vlerick. E Fate começa a refletir que nesse mundo há pessoas que possuem coisas, e também há pessoas que não têm nada, e que esse seria o caso dele. Enquanto ele é espancado, Memil vai até ele e começa a humilhá-lo sobre sua habilidade inútil da gula, e diz que ele apenas consegue ganhar dinheiro graças à piedade dos cavaleiros sagrados como eles, e para ela, Fate deveria ser grato por tudo aquilo. O garoto termina seu raciocínio refletindo que o que diferencia das pessoas que possuem as coisas são os poderes especiais dados pelos deuses, ou seja, as habilidades. E Rafale explica que quando ele não faz o serviço direito, isso suja a imagem dos contratantes, que no caso seriam eles. Então ele o manda levantar para que continue a prestar seu bom serviço, mas nosso protagonista estava muito machucado para ficar de pé. Rado vai até ele e pisa em seu rosto, mandando levantar logo. Então, vendo que ele não iria obedecer, Rafale sugere que ele tenha alguma punição, pois cachorro desobediente precisam ser disciplinados. Porém nisso, eles são interrompidos por uma bela garota chamada Roxy. Ela diz que eles prometeram proteção aos cidadãos, portanto, aquela prática abusiva era inaceitável da parte deles, mas os cavaleiros olham com um olhar se opondo às suas ideias. Porém ela continua explicando que o portão é um dever de honra dos cavaleiros sagrados, e eles estão faltando com ela, quando batem um cidadão em sua frente. Mas Rafale tenta se explicar, dizendo que também é dever dos cavaleiros arrumarem empregos para os que precisam. Mas ainda assim, Roxy discorda do tratamento que eles dão para os seus empregados.
Rafale mete o louco, respondendo que eles possuem apenas algumas divergências de opinião profissional. Eles pedem a licença de Roxy e seguem seu caminho. Nisso, a bela garota vai até Fate e estende sua mão ao garoto, perguntando se ele está bem. Ele diz que sim, mas ao olhar para Rafale, nosso protagonista nota que o cavaleiro está muito puto com ele. Roxy pede para Fate ficar quieto, para ela conseguir limpar o seu sangramento no rosto, e ele, por sua vez, agradece a ajuda e a gentileza dela, mas Roxy diz que eles são colegas de guardiões do portão. Além disso, ela é uma cavaleira sagrada, portanto estaria fazendo apenas a sua obrigação em ajudá-lo. Roxy aproveita então para dizer que está na hora deles trocarem de turno, e nisso o garoto passa a bandeira para ela, e a garota olha para ele seriamente, mandando Fate avisar a ela, caso os cavaleiros sagrados batam nele de novo, e ele afirma que fará isso, mas também revela que já está acostumado em ser tratado daquela forma. O garoto então pede licença e se retira. Depois de partir, nosso protagonista para pensar no que ouviu dela, e por mais que Roxy tenha prometido proteção a ele, Fate ainda se lembra da encarada de Rafale. E embora saiba de toda a maldade dele e do seu bando, Fate ainda não sabe do que eles seriam capazes de fazer. Então ele pensa que não deveria se envolver com Roxy, para evitar que ela sofra alguma consequência. O dono do restaurante vai até nosso protagonista e questiona se os cavaleiros bateram nele de novo, mas Fate fica em silêncio, e o homem diz que se as coisas continuarem desse jeito, o garoto iria acabar indo de base, assim como um outro cara que os cavaleiros mataram antes. Mas Fate apenas paga a refeição e agradece, vazando de lá. No caminho de volta, Fate volta a se lamentar sobre sua habilidade de gula, e mesmo depois de acabar de comer, o estômago já tá roncando de novo. O garoto diz que gostaria de ter nascido com algumas habilidades mais fortes, e não precisaria trabalhar com os cavaleiros sagrados. Se ele fosse um guerreiro ou até mesmo um mercador, já seria bom o bastante. Porém, o garoto sabe que não tem como mudar as coisas, e enquanto ele segue caminho, o garoto nota várias movimentações suspeitas, deduzindo que seriam ladrões. Nisso, nosso protagonista se apressa para avisar a Roxy do que viu, e assim que ela fica sabendo do ocorrido, ela se apressa para prender os bandidos, então deixa ele responsável por cuidar do portão na sua ausência. Assim que ouve os sons do combate, um silêncio surge, e Fate imagina que estava tudo acabado. Porém, ele nota um homem estranho correndo em direção à saída do portão, e nisso, nosso protagonista se vira para fugir. Mas logo em sua mente vem Roxy, que havia confiado aquela função a ele, portanto, seria uma desonra se ele a desapontasse. Nosso protagonista então se coloca em guarda para impedir o homem que passasse por ele, e ao analisar melhor, ele nota que o homem já está ferido, e isso dá uma vantagem. Ele simplesmente dá uma espetada no homem com a lança e logo percebe que a sua habilidade Gula foi ativada, aumentando seu status. Isso deu a ele duas novas habilidades, a identificar e a de telepatia. Ele fica confuso com tudo aquilo que aconteceu, e logo em seguida, Roxy finalmente retorna. Ao olhar para ele, ela nota que há algo errado, e mentalmente ela demonstra preocupação por ele. Então Fate consegue ouvir a voz interna da garota. Ele estranha isso, mas responde que está bem então. Roxy comemora mentalmente e nosso protagonista é capaz de ouvir a voz dela de novo, mesmo que ela não tenha expressado isso em palavras. A garota então diz que irá reportar todo aquele ocorrido com os ladrões para os seus superiores, e ao ouvi-la, ele percebe que a voz interna desapareceu, e novamente ele fica confuso com tudo aquilo que ouviu antes. Ela chama a atenção dele, e nosso protagonista diz que ela poderia receber os créditos por todo o feito, mas a garota explica que ele matou um dos bandidos. Porém ele diz que se o Rafale descobrir o que fez, isso poderia causar problemas para ela, mas Roxy entende que Fate estaria preocupado em não causar problemas para ele, e ela responde que entende o ponto de vista, mas diz que sem ele, ela teria falhado em seu dever de proteger o portão. Ela fala que precisa recompensar ele de alguma forma, o chamando para trabalhar com sua família, mas ele se assusta com a proposta, e ela questiona se Fate gostaria de trabalhar até a morte para a família daqueles três arrombecks. Então o garoto começa a refletir que será tratado feito lixo para sempre se continuar trabalhando para aquela família, mas se ele aceitar a oferta dela, ele poderá trabalhar ao lado de uma linda garota como Roxy e com dignidade. Por fim, ele se questiona quem ficará em seu lugar caso ele saia do seu posto, e ela responde que o dever de proteger o portão é de um cavaleiro sagrado, então ele não deveria se preocupar com isso. E Fate comenta que se ela está dizendo isso, então deve ser verdade, e assim aceita a oferta da garota. Após isso, nosso protagonista volta a olhar os seus status, estranhando que ele está com valores de 3 dígitos agora. Além disso, Fate ainda não parece compreender as habilidades que ganhou de identificar e telepatia, mas se lembra do que ouviu ao falar com Roxy naquele momento. Ele entende que aquela voz interna era a habilidade de telepatia. E nisso, o garoto olha para suas mãos assustado, se questionando do que teria ocorrido com seu corpo. Mas além de ter essas habilidades, percebe que com os status de agora ele seria capaz de matar alguns monstros. Então no dia seguinte, ele decide ir até a barraca de espadas, e o comerciante pergunta qual o orçamento que ele tem para gastar. Mas ao mostrar seu pouco dinheiro, duraço, o homem nota que o garoto é pobre e diz que ele não tem dinheiro suficiente para comprar nenhuma arma boa.
Então nosso protagonista fica triste, pois em 5 anos desde que chegou àquele local, aquelas 2 moedas de prata foram tudo que ele conseguiu juntar. Então o comerciante diz a ele que só conseguiria comprar as piores espadas daquela barraca com aquele dinheiro. Ele aponta para um barril e o garoto vai até lá e pensa que deveria pegar uma, pois isso já seria melhor do que nada. Ao pegar a espada, ele ativa a habilidade Identificar e nota que a durabilidade e a força da espada está em 0. Ele então começa a analisar uma por uma, até que ele encontra uma espada que chama sua atenção, mas ela está um pouco suja e sendo tratada como lixo pelo comerciante. Ao perceber isso, ele se identifica com aquela mesma situação da espada, até que de repente, ela fala com ele. Ele surpreso toma um susto, e o garoto volta a prestar atenção nela novamente. Uma voz ecoa dizendo que Fate não iria se arrepender de comprá-la, e além de falar com ele, a espada demonstra saber sobre a habilidade gula que ele tem. Nosso protagonista questiona como ele sabia disso, e a espada, que se chama Ganância, responde que é porque os dois têm muita coisa em comum, e assim, o garoto decide comprá-la. Nesse mesmo momento, Memil está comentando com Rafale sobre o rumor de que Fate está sendo contratado pela família Hart. A garota demonstra muita raiva por isso, e diz que eles deveriam punir a Roxy de tentar fazer isso sem pedir a eles antes. Mas Rafale responde que eles poderiam substituir Fate facilmente, portanto eles não deveriam se dar o trabalho de pensar nisso. Porém ela diz que Roxy estava afrontando eles quanto aos seus costumes ao liderarem com seu dever de guarda, mas ele explica que a família dela e os Vlerix são parte das 5 famílias que apoiam o reino, então eles ainda não teriam motivo plausível para causarem alguma discórdia entre eles. Rafale se levanta e diz que vai ao distrito militar novamente. Nisso Memil questiona o que ele estaria estudando, pois o cara estava mais empolgado do que o normal. Ele responde que a pesquisa é sobre imortalidade, mas a garota apenas ri da cara dele, achando que Rafale estivesse de zoas. Depois de comprar a espada, nosso protagonista vai até uma área deserta, e a espada diz que fez o favor de decorar o nome dele. Então Fate fica muito confuso quanto a isso, mas logo é avisado que está vindo diversos inimigos até ele. Nosso garoto mata o primeiro Goblin, fazendo sua habilidade de gula ser ativada, e além disso, ele obteve uma habilidade de aumento de força. Depois de fatiar o primeiro Goblin, a espada fala sobre aquele famoso ditado, onde dizia que onde há um Goblin, há centenas deles. E realmente esse ditado não é lorota, pois do nada, diversos Goblins surgem, indo em direção ao nosso protagonista. Fate começa uma trocação franca com os Goblins, fatiando e derrotando todos, cada vez mais. A cada kill, ativava sua habilidade de gula. Até que finalmente todos estão no chão. Ele volta a olhar os seus status e nota que ganhou mais habilidades. Então a espada comenta com o Fate que ele deve estar se sentindo cheio agora, de estômago cheio. E ele percebe que realmente não está com fome, notando que sua barriga não roncou nenhuma vez durante a luta, coisa que nunca havia acontecido antes. Ele conta para a espada que achava que as pessoas nascessem com habilidades pré-determinadas, porém a espada responde que ele é diferente, e a habilidade Gula é responsável por isso. Que normalmente, os status aumentam em batalhas e baseado em sua experiência, o seu nível sobe. No entanto, a habilidade Gula dele rouba os status, mas o custo disso é que ele não adquire experiência. E nisso, o Fate entende por que está no nível 1 há muito tempo, e ele então questiona a espada de como ela sabe tudo aquilo. E a resposta da espada é que eles são iguais, e por isso, ele sabe de tudo aquilo. A espada completa dizendo que essa habilidade deve ser mantida em segredo, pois seria melhor para ele. Afinal de contas, essa é uma habilidade que desafia as leis divinas. Nisso, nosso protagonista se espanta e decide que o melhor a se fazer é lutar sozinho. Mas a espada diz que agora ele não tá mais sozinho, pois Fate tem ele ao seu lado. Com isso, nosso protagonista pergunta se a espada realmente o aceita como mestre, e ele diz que sim, mas manda ele não ficar se achando muito não. Prestes a meter o pé dali, a espada pede para ele pegar as orelhas de Goblin, que ele deixou para trás, pois assim ele conseguirá ganhar dinheiro vendendo elas. E assim ele faz, e o resultado de suas vendas foram 3 moedas de prata e 80 de bronze. Logo ele se anima para comprar carne com a grana, só que a espada o alerta de que precisa de manutenção, afinal de contas, eles acabaram de sair de um combate. Fate responde que seu novo amigo é muito mandão, e a espada diz que não é à toa que se chama Ganância. Ele segue o caminho e de repente acaba se esbarrando em um homem. O cara dá um esporro nele, falando pra ele ver onde anda, mas além dele, o cara estava acompanhado por uma criança que pedia por socorro internamente. Isso fez conseguir ouvir ela com sua habilidade de telepatia. O homem puxa a garota para longe e Fate decide usar Identificar para analisar as habilidades do seu alvo. Porém, a espada nota que o homem usa uma habilidade de ocultar, deixando a habilidade dele oculta até mesmo para o identificar do Fate. Levando em consideração essa desvantagem, a espada pergunta o que ele iria fazer agora. Nosso protagonista responde que não vai ignorar aquilo, indo até o homem e decidindo segui-lo. Enquanto isso, o homem amarra a garota como refém e diz que ela será um brinquedo dos Cavaleiros Sagrados. Nosso protagonista está logo atrás, ouvindo tudo, então a espada o alerta que ainda há tempo de voltar, já que esse vilão era forte. Porém, Fate sente que deve ajudar as pessoas que sofrem ao seu redor, principalmente agora que ele tem poder para isso.
Galera, o primeiro episódio termina aqui. Espero que não seja só eu que esteja torcendo pro protagonista descer a bilola nesses figurantes dos Cavaleiros Sagrados. Então, se vocês quiserem que eu traga mais sobre esse anime, deixa aqui nos comentários. E não esquece de fortalecer no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!